Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, bem, no vídeo de hoje vamos conversar sobre alguns assuntos aí do mundo do futebol. Hoje também é dia de convocação lá da seleção brasileira, do Fernando Diniz. E aí, mano, será que o Fernando Diniz vai convocar uma galera ali de Flamengo, Palmeiras, Botafogo, para tentar abrir um pouco o espaço? Se é que vocês estão me entendendo na tabela? Não sei, né, mano? Mano, se eu fosse ele, sei lá, eu escalaria uns 7, 8 jogadores do Botafogo aí, ó. Eu acho que é mais negócio, mano. Porque o Palmeiras e o Flamengo não é tanto problema ainda pro Fluminense. Botafogo é a maior pedra no sapato de todo mundo. Mas é isso daí, pessoal. Vamos ver como que vai ser essa convocação aí. Cara, vamos começar aqui. Antes de começar, quero pedir ajuda para vocês aí com os nossos parceiros, tá? Os nossos amigos lá da 1xBet, uma das maiores casas aí do mundo, onde você pode entrar lá, brincar e se divertir dentro da plataforma. E, mano, eu vou colocar fixado aí nos comentários um cupom. E esse cupom é o cupom OPINA. Você utilizando esse cupom, você ganha 100% ali. E essa semana tem um jogo muito bom. Olha só, tem São Paulo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, tanto para a vitória do São Paulo, quanto para o empate, quanto para a vitória do Botafogo. Então você pode escolher aí qual vai ser o seu melhor palpite, tá bom? Eu jogaria ali num empate, porque eu acredito que vai ser um jogo difícil. Tá pagando mais que 3, tá pagando legal também. O Procon, tá? Ele tá ameaçando interditar o Maracanã. E olha só que doideira. Paralelamente a essa notificação do Procon frente ao Maracanã, você tem também uma briga judicial entre o Vasco e os administradores do Maracanã, atualmente Flamengo e Fluminense. Então, assim, o Vasco quer utilizar o estádio, o Flamengo não quer permitir com que o Vasco utilize o estádio. E aí, mano, o Vasco recorreu judicialmente e ganhou. Aí um desembargador foi lá, indeferiu essa decisão judicial. Só que aí foram ver, o pessoal foi pesquisar, olha só, a galera também tem tempo, né? Esse desembargador que indeferiu a decisão judicial que permitiria o Vasco utilizar o Maracanã, ele era sócio torcedor do Fluminense. Ele era sócio torcedor do Fluminense. E aí, em cima disso, o Vasco recorreu da decisão. E aí teve outro desembargador que autorizou, que indeferiu o embargo, que indeferia a utilização do Maracanã pelo Vasco. E agora o Vasco está autorizado novamente a utilizar o Maracanã. Só que detalhe, esse cara que permitiu, no final das contas, com que o Vasco utilizasse o Maracanã, esse juiz, ele é torcedor do Vasco e ele declarou isso em ofício. Ele colocou que torce pro Vasco sim, mas que em outras decisões já que aconteceram ali referentes, né, ao meio esportivo do estado do Rio de Janeiro, ele também já defendeu situações, inclusive dando causa favorável para o Flamengo. Então ele é uma pessoa ali isenta de qualquer caráter parcial para poder julgar isso. Então ele permitiu ao Vasco utilizar o Maracanã. Então atualmente a situação que a gente se encontra nesse tira casaco, bota casaco, é que o Vasco vai poder utilizar o Maracanã. Só que aí, hoje, o Maracanã foi notificado. Tanto Flamengo e Fluminense foram notificados pelo Procon a respeito ali de uma situação que aconteceu lá no jogo do Fluminense versus Argentinos Júniors, que teve uma confusão entre torcedores, teve um torcedor baleado, foi lá no dia 8 de agosto, e aí o Procon notificou exigindo ali explicações a respeito do caso, essas questões de segurança e blá blá blá. Só que, mano, o negócio aconteceu dia 8 de agosto, já faz 10 dias, e os caras só notaram isso agora. E aí, mano, o Flamengo e o Fluminense, eles têm 24 horas para poder justificar as medidas tomadas em relação a essa confusão que aconteceu dentro do estádio, porque senão o estádio pode ser interditado. E aí o estádio sendo interditado, ninguém vai utilizar. Então, mano, olha só como que tá a situação. O Vasco não começou a vender ingressos ainda para o jogo, porque tava naquele tira casaco, bota casaco, né? Pega estádio, não pega estádio. E agora que eles iam começar a vender os ingressos, já tinham até anunciado, houve essa notificação do Procon que pode travar as coisas caso o Flamengo e o Fluminense não respondam. E, mano, assim, se eu fosse, sei lá, o Flamengo e o Fluminense, eu ia dar uma enroladinha pra tentar tirar o estádio do Vasco, entendeu? Tá ligado? Usar o negócio do Procon pra... Só que aí é aquele negócio, o estádio pode ser interditado e pode vir até ali uma interdição mais... por um período mais longo e prejudicar todo mundo. Então, cara, é aquela situação assim, né? A verdadeira sinuca de bico. Vamos ver como que vai se desenrolar os próximos capítulos dessa
Situação confusa. É o seguinte, mano, tava assistindo um vídeo ontem lá da Turma do Amendoim, tá? Um canal do Palmeiras que eu acompanho, eu gosto bastante dos meninos lá, sempre, né, compartilho ali de opiniões semelhantes a eles. Eles são um canal do Palmeiras que eles são totalmente imparciais, eles falam o que tem que falar mesmo. Então, assim, eles têm bastante liberdade em falar, em criticar o Palmeiras sem ser taxado de um torcedor rival, porque eu venho aqui, critico, o pessoal me chama de corintiano, flamenguista, atleticano, vascaíno. Eu já fui chamado de tudo, meus amigos. De torcedor de todos os clubes que você imaginar, menos torcedor do Palmeiras. Então eles têm essa liberdade. E ontem ele fez um vídeo, né, para falar a respeito da frustração do Palmeiras, do palmeirense em específico, do torcedor do Palmeiras em específico, em ficar de fora de uma final de Copa do Brasil. Sendo que tanto o Flamengo, que apesar das suas turbulações, está na final da Copa do Brasil, e também os investimentos que o São Paulo fez, esses que foram chamados de tralha pela diretoria do Palmeiras, acabou resultando ali em conversões de resultados, e o São Paulo também chega à final da Copa do Brasil, inclusive eliminando dois principais rivais estaduais, que foi Palmeiras e Corinthians sucessivamente. E aí ele falou um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar uns trechinhos, tá? Até porque para não ficar replicando o conteúdo do cara, vou colocar, mas na descrição eu tô colocando o link do vídeo completo para quem quiser depois entrar lá e dar uma olhada. Vamos colocar ali e eu já volto aqui, cara, para falar a minha opinião a respeito disso, tá? Mas vamos falar aqui um pouco da ambição do São Paulo. O São Paulo, mesmo eliminando o Palmeiras, vencendo o jogo no Morumbi com autoridade e dentro do Allianz Parque também, mesmo com 2 vitórias eliminando o Palmeiras, ainda foi às compras. Abriu a janela de transferência, o São Paulo não dormiu. Decisão importante, Copa do Brasil, pode render bom dinheirinho, né? Que o Palmeiras reclama tanto, não podemos fazer loucura, os valores assustam em jogador se pegando. Mesmo com toda a crise, o Flamengo está de novo na decisão da Copa do Brasil. Estamos na Libertadores? É verdade. Estamos comemorando muito mais a desclassificação do Flamengo frente ao Olímpia do que o próprio futebol do Palmeiras. Enquanto isso, a gente faz essas contratações, né? Sempre questionáveis. Será que não é possível a gestão do Palmeiras contratar um jogador que a gente não precisa ficar passando o paninho nele? Ai, meu bagrizinho, agora vai, vamos dar minutagem pra ele. Calma que ele precisa de tempo. Cara, assim, eu confesso pra vocês que quando o Palmeiras foi eliminado, tá, lá pelo São Paulo na Copa do Brasil, eu até fiz um vídeo e tal, eu fiquei putaço, mano. Eu fiquei putaço. Só que assim, cara, foi um putaço meio momentâneo. Atualmente eu não tô mais puto por causa disso. Não tô. Vida que segue. O Palmeiras hoje ele tá numa linha tênue entre ganhar tudo ou não ganhar nada. Porque o que acontece? O Palmeiras ficou na Libertadores, saiu da Copa do Brasil, tem poucas possibilidades de título no Campeonato Brasileiro, porque a gente depende do resultado de um outro clube, não depende apenas do resultado do Palmeiras. Então assim, só que essa ficada na Libertadores acabou acalmando os ânimos do torcedor palmeirense. E assim, o torcedor palmeirense está muito otimista em relação ao caminho que a gente tem que percorrer para chegar na final da Libertadores. Só que eu acho o seguinte, cara, se a diretoria do Palmeiras assumiu a bronca de não melhorar o seu elenco, de não reformular o seu elenco, de trazer novos jogadores, de não melhorar a sua amplitude, de não oxigenar, e agora a gente vai ter bastante desfalque, porque tem Luiz Guilherme machucado, tem Dudu machucado, tem Gomes também que vai desfalcar agora no próximo jogo, então o Luan vai entrar, então olha só, mano. Foda. Se a diretoria do Palmeiras assumir essa responsabilidade, é obrigação que se chegue pelo menos na final da competição da Libertadores. Eu não digo nem que seja obrigação vencer a Libertadores, porque a gente tem um outro adversário do outro lado. Simples, não é algo que depende apenas do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem que ter a obrigação pelo menos de chegar na final. Pelo menos de chegar na final. Porque se não chegar na final, aí, mano, sim, ficar fora de final de Copa do Brasil, ficar fora de final de Libertadores e não ganhar o título do Campeonato Brasileiro vai implicar, sim, numa grande turbulência dentro do clube, de maneira totalmente desnecessária, porque o Palmeiras teve tempo, o Palmeiras teve cacife para poder se organizar melhor. Então, assim, eu não tô tão puto pela eliminação da Copa do Brasil mais, muito em virtude da Libertadores. Só que é aquele negócio, a temporada nossa pode ser muito boa ou pode ser um desastre total.
se caso a gente não chegue nem na final da Libertadores. Porque ainda se chegar na final, pô, pelo menos fomos competitivos, pelo menos chegamos na final, ok. Agora, se não chegar nem na final, aí, mano, pô, fica feio, fica feio. Bem, então é isso daí, pessoal. Pro vídeo não se alongar muito, vou fechar os assuntos aqui. Coloca a sua opinião aí também. É isso daí, tamo junto, valeu, falou, até mais.